Bom, aqui nesse vídeo a gente vai dar a ideia é dar uma introdução ao cálculo, os ramos dele, né, que é o cálculo diferencial e o cálculo integral. É uma introdução ao cálculo 1, portanto, né, cálculo diferencial integral 1. Bom, o cálculo, ele já existe e já é usado e começou a se desenvolver já na Grécia Antiga, né, pelos matemáticos da Grécia Antiga. E uma das motivações para o uso do cálculo, né, e seu desenvolvimento, era o problema da área. Problema da área, né, que estamos aqui. O que consistiu o problema, né? Por exemplo, para calcular a área de uma circunferência ou de um círculo, os gregos eles usavam o método da exaustão. Como que funcionava? Eles pegavam um círculo que eles queriam, como esse aqui, que eles queriam calcular a área, e inscreviam um polígono dentro dele. Por exemplo, aqui a gente tem um quadrado, 4 lados. Aí aqui nesse segundo caso a gente tem um hexágono, né, de 6 lados. Aí aqui nesse terceiro caso a gente tem um polígono de n lados, né, como se fosse quase infinitos lados, né. Então você percebe que conforme eles iam aumentando o número de lados do polígono, mais próximo a área do polígono chegava da circunferência, né. Então a partir disso eles conseguiam uma boa aproximação para a área da circunferência. Né, que é a fórmula que a gente conhece, que a área é o π vezes o raio ao quadrado, né? Só que numa outra notação, a gente pode dizer que a área da circunferência é igual ao limite quando a área do polígono tende a infinito. Como assim, né? Aqui a gente tem um quadrado de 4 lados, então aqui temos um A4, por exemplo. Aqui a gente tem um polígono com 6 lados, então a gente tem um A6. E aqui a gente tem n lados, né? Então a gente chama de AN. Então a gente diz que o n ele vai tender ao infinito, né? Para a gente chegar perto da circunferência. Então a área da circunferência é o limite do AN para o n tendendo ao infinito. Essa notação ela é muito usada, né? Essa ideia de limites também no cálculo e, portanto, é muito importante. E a gente vai usar também no cálculo muito essa ideia para calcular áreas debaixo de curvas, por exemplo. Aqui a gente tem um gráfico, uma curva, né, f de x, e a gente pode fazer retângulos debaixo dela aqui, né, como está desenhado. E se a gente calcular a área desses retângulos, a gente vai achar a área debaixo da curva, né? E isso é extremamente útil na matemática, na física, na ciência em geral. E esse ramo do cálculo é o cálculo integral, né? O cálculo de áreas e tudo mais. É o ramo do cálculo integral. Bom, enfim, então essa é uma das motivações. Uma outra motivação, um outro problema, foi o problema da tangente. Calcular uma reta tangente a uma curva, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo explicar a ideia. Bom, a gente, por exemplo, eu peguei aqui em vermelho e desenhei uma curva, né, de um gráfico f de x. Tá aqui, ó, a curva, né, em vermelho. Vamos supor que a gente tem dois pontos dessa curva, um ponto P aqui e um ponto Q. O P a gente vai chamar de x0 dividido por x0 y0 e o Q de x1 y1. O coeficiente angular da reta MPQ, né, vamos chamar o coeficiente angular de M, vai ser o f de x1 menos o f de x0, né, dividido por x1 menos x0, né, que é a inclinação da reta, né. Isso a gente sabe lá da geometria analítica, né, do ensino médio. Delta y por delta x é igual ao coeficiente. Só que a gente quer o coeficiente da reta tangente, não dessa reta. Essa reta MPQ, ela é secante, né? Ela toca a curva em dois pontos.
Então, ela é uma reta secante. A reta tangente, ela só vai passar pelo ponto P aqui. Então, para a gente calcular ela, a gente pode usar essa ideia de limite. Se a gente pegar o ponto Q e trazer ele para o ponto P, aproximar ele, certo? Como eu fiz aqui, a gente vai fazer a reta ficar tangente, né? A reta secante ficar tangente. Então, a gente pode escrever isso como limite. Então, o coeficiente angular m da reta tangente vai ser o limite quando o x1, aqui é x1, tende ao x0, né, do f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Porque quando a gente faz o x1 tendendo ao x0, aqui no eixo x, o x1 vai lá para a posição do x0 e o f de x1 vai para a posição do f de x0. Então, o ponto Q ele vai chegar lá no ponto P. E aí a gente vai ter o coeficiente angular da reta tangente. Isso daqui, inclusive, é a definição de derivada, que é um conceito fundamental do cálculo. E isso é um ramo do cálculo que é o cálculo diferencial, né? Cálculo de derivada, né? Você diz, quando você acha derivada, você está diferenciando a função. Então, isso que é cálculo diferencial. Bom, enfim, essa era a ideia desse vídeo, era dar uma introdução, né, ao cálculo 1, diferencial integral 1. E espero que tenha sido de serventia.